esse governo oculto que nunca se apresenta e que pouquíssimas pessoas na humanidade têm a noção de que eles existem, né? Governo oculto que já foi mencionado no livro do Apocalipse, quando João Evangelista, que escreveu, utiliza a figura da besta, né? A besta que veio do mar, que é um leão esguio, com a cabeça de leão, o corpo esguio de um leopardo, as patas de um urso, e que são 7 cabeças e é adornado por coroas e chifres. Bom, nós já falamos que as 7 cabeças são os 7 líderes das dinastias que estão acima dos clubes de bilionários e que comandam todo o planeta, né? Todas as nações do mundo. Então eles são completamente desconhecidos, ninguém sabe quem são os 7 que tomam a decisão. E essa figura usada pelo João é aquele leãozinho que fica de pé, porque tem a pata comprida de urso, que você encontra em todos os brasões dessas dinastias, né? Brasão familiar, aquele símbolo das famílias, não é? É sempre assim, é um leão magrinho, com corpo de leopardo, né? A cabeça do leão, óbvio, e patas de urso, porque ele está de pé, né? No brasão. Os leões ficam de pé no brasão. E o urso fica de pé, por isso que João usou essa figura de linguagem. Então esse governo oculto a quem João disse que era a besta, que o grande dragão Lúcifer deu poder à besta para governar o mundo, eles ficam nos bastidores, eles não aparecem, né? Mas o maior erro de todos os soberanistas, de todos aqueles que lutam contra esse inimigo, é manter o inimigo ainda na névoa, manter o inimigo escondido, não expor o inimigo. Obviamente que qualquer personagem que se dispusesse a expor o inimigo entraria num risco de vida muito maior e seria massacrado, né, pela grande mídia, que é uma grande meretriz, então, que está sentada na besta, detém todo o poder de sedução da humanidade, ou seja, o poder da comunicação, o poder da narrativa, aquele poder colossal que transforma vilões em mocinhos e mocinhos em vilões, né? É um poder tão gigante, tão colossal, que ele conta a história e conta o momento presente ao seu modo, à sua maneira, e as pessoas acabam acreditando, tamanha massificação da versão apresentada. Eu acho que um dos maiores erros, né, desses líderes que não expõem esse governo das cinzas, né, governo das sombras, governo dos bastidores, eu acho que o maior erro está no ex-presidente Donald Trump. A minha opinião, eu acho que o Trump deveria abrir, né, obviamente que ele deu muitas dicas, ele falava de inimigos, né, invisíveis, que todo mundo pensava então que era o vírus, né? Ele citou sempre eles querem, eles não sei o quê. Então ele foi o que chegou mais perto, mas ele nunca abriu, né, o jogo. O próprio Vladimir Putin também não, ele chama a nova ordem mundial de o Ocidente. O Ocidente vai perder, o Ocidente não vai mais conseguir conquistar o mundo. Então é assim, eles não abrem. Isso para mim é o maior ponto de dificuldade em conquistar a mentalidade das pessoas, né? Naquela briga constante por corações e mentes, essa é a maior dificuldade. E eu vi uma entrevista do Donald Trump no Epoch Times ontem, né, no dia 17 de março, que me passou até uma má impressão, assim, né? E por que isso? Obviamente, ele tem que interpretar, né? Agora ele está num tempo que ele não pode se abrir totalmente para os americanos. Ele não pode dizer que ele é um aliado completo do Vladimir Putin. Porque tem muita gente do nosso próprio lado, né? Do lado de Trump, do lado dos soberanistas, que ainda não entenderam essa parceria, né? É um erro colossal. Eles acham que Vladimir Putin é um comunista, que Vladimir Putin é um tirano, assassino. Estão com a mentalidade ainda na época da União Soviética. Eles não entenderam todas as mudanças dentro da Rússia nos últimos 30 anos, né? Essas pessoas não entenderam. E por conta da cabeça desse pessoal, o Trump deu uma entrevista que, né, a gente que consegue entender todo esse conflito das sombras, né, essa guerra do cume da montanha,
a gente não precisa, por exemplo, que se criem personagens. Mas eles fazem isso porque, obviamente, que tem muito mais gente que não está esclarecida nesse planeta do que as pessoas esclarecidas. Então, eles criam esses personagens, eles alfinetam os próprios aliados como uma estratégia de se autoproteger. Trump já sabia que aquilo mais cedo ou mais tarde teria que acontecer, e para ele foi muito bom que isso aconteceu com ele longe, né? Eu até tenho também uma teoria que eu acredito que o fato do Trump estar longe do poder na América agora, pelo menos visivelmente, né, é uma boa época, um bom pretexto para você jogar todo o serviço sujo, toda, digamos assim, toda a sujeira mesmo, né, que poderia acontecer e que a humanidade culpariam os Estados Unidos. Esse seria o melhor momento a acontecer no colo do Biden, a bomba explodir no colo do Biden, do que no colo do Trump. Então isso vem acontecendo bastante. Então vamos lá, o que o Trump disse? Ele disse o seguinte: estou surpreso, estou muito surpreso. Achei que ele estava negociando quando enviou suas tropas para a fronteira. Achei que ele estava negociando, disse então Trump ao Washington Examiner esta semana. Bom, então eu acho que essa frase aqui é que o Donald Trump entrou então com a digamos assim, se esquivando, né, do apoio ao Vladimir Putin. E por que ele tem que fazer isso? Volto a falar, por conta da complexidade do momento, né? Infelizmente, muitas pessoas, ainda aliados nossos, não conseguem compreender essa aliança entre o Trump, o Xi Jinping, o Vladimir Putin, o Bolsonaro, o primeiro-ministro da Índia, né? Narendra, acho que é o nome dele. Então fica uma situação, uma dicotomia. Os russos são inimigos dos americanos, né? Essa dicotomia antiga, essa situação que ela vai até acontecer no futuro novamente, assim que a nova ordem mundial for derrotada. Porque eu sempre faço essa comparação: a nova ordem mundial é um inimigo comum. Os cartéis financeiros, né, são os inimigos em comum entre a Rússia, os Estados Unidos, Brasil, a Índia, a China. Esse governo oculto está incomodando a todos esses grandes soberanistas. Então o objetivo principal de todas essas nações e de seus líderes é exterminar esses personagens, acabar com a influência deles, né, do dinheiro deles, da política deles, da agenda cultural deles e, obviamente, da grande prostituta, a grande mídia, que é cria deles, né, porque são eles que direcionam de que maneira a humanidade deverá ser seduzida, então, por essa grande mídia. Mas o que é que aconteceu, que eu falo aqui nessa situação? O próprio Vladimir Putin encontrou um pretexto para ele fazer a limpeza da Ucrânia. Muito inteligente, eu até diria. Porque foi o seguinte: naquele momento, acho que foi 24 de fevereiro, não sei, um pouco antes, né? Na última semana de fevereiro, no momento em que ele reconheceu a independência daquelas duas regiões do Donbass ali, Donetsk e Lugansk, ele já sabia que ele daria motivos, então, para o outro lado começar o conflito. Ele não poderia ser o homem a começar esse conflito. E foi o que acabou acontecendo, porque assim que aquelas nações, o povo saiu para a rua para comemorar, e tem muitos vídeos disso, do povo que vive nessas duas regiões, saindo, comemorando, buzinando carros, como final ganha de Copa do Mundo, né? E isso aí incomodou o governo do Deep State ucraniano. Então o que aconteceu? Obviamente que eles já tinham lá dentro milicianos, mercenários, todos prontos a lutar, né? Todos já devidamente pagos pelo dinheiro dos cartéis, mercenários do mundo todo, né? Pagos para lutar contra os russos, né? E vamos transformar os russos em inimigos do planeta, que esse é o objetivo da nova ordem mundial. Eu já expliquei como Vladimir Putin não aceita, ele é um dos que não aceitam a nova ordem mundial. Eles pegam ele, tem que cancelar ele completamente. Essa é a melhor palavra para todo mundo entender. Vamos cancelar o Putin. Como é que a gente faz para cancelar o Putin? Lá dentro ele tem muito apoio, ele não tem inimigos internos, ele tem um estilo de lidar que é duro. Ele é um autoritário, né? Ele tem um estilo bruto de governar, né?
Então não se criam inimigos internos lá dentro. Com a guerra, né, com todo o pretexto da guerra e com todas essas restrições, o que a nova ordem mundial quer é justamente criar os inimigos internos do Vladimir Putin. Dar um dispositivo moral falso, obviamente, para que esses inimigos internos então se levantem lá dentro com o apoio de uma parte da população. Né? Porque a população começa, vai ficar sem internet, fiquei sem, sei lá, sem o Facebook, fiquei sem, sei lá, o Instagram, fiquei sem o Google, então começa, o que eles querem é jogar toda a população contra o governo do Vladimir Putin. Então, como eles não tinham outra alternativa, eles criaram esse pretexto, a guerra, né? E por quê? O Vladimir Putin também precisava, de uma certa maneira, fazer uma limpeza dentro da Ucrânia, porque dentro da Ucrânia se encontravam todos aqueles laboratórios biológicos. E, né, gente, todo mundo sabe o perigo que aquilo representa para a humanidade, principalmente depois do que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Se a gente falasse isso há 2 anos e meio atrás, tem laboratórios biológicos lá, e entrar todo mundo aqui para me massacrar, dizer, mas e daí? Eles não vão soltar nada. Imagina, isso aí é teoria da conspiração. Aí depois o que aconteceu, hoje eu tenho certeza que 99% daqueles que me ouvem sabem então o perigo e a possibilidade desses laboratórios lá dentro, né? Outra coisa é aquela comparação que eu faço. Você tem a tua casa, né? O teu vizinho de frente vai lá e monta uma metralhadora na calçada, apontando para você, para tua casa. Aí você fala assim, esse cara não pode ficar com essa metralhadora, eu vou lá na calçada e vou tirar. Aí o vizinho fala, né, um outro vizinho, né, de outro pedaço da rua fala, não, você não tem direito sobre a calçada, ele vai deixar a metralhadora dele ali. Você fala, mas tá apontada para mim, é literalmente isso, você não quer nada apontado para você. E como a Ucrânia, né, vizinha da Rússia, tem toda aquela situação, obviamente que, né, era não grata aquela situação com todos aqueles laboratórios ali do lado, justamente ali do lado. Então, mais cedo ou mais tarde, o Vladimir Putin teria que entrar para fazer esse serviço sujo. Mas esse serviço sujo, né, de uma certa maneira, por quê? Porque, eu digo sujo porque o governo ucraniano está usando os escudos humanos, a população ucraniana. E tem, né, várias notícias sobre isso nas agências internacionais, né? Infelizmente, é uma guerra. E eu sempre digo que a verdade ela é a primeira a morrer na guerra, né? No primeiro dia, na primeira hora da guerra, ali, morreu a verdade, a primeira vítima da guerra. Então isso teria que acontecer longe do Trump como presidente, porque isso queimaria demais o filme do Donald Trump ali. Então eu acredito assim, né, que a Nova também planejou com vários cenários. O cenário 1, Trump dentro da América, o que nós vamos fazer? Isso e aquilo. Cenário 2, ele perdeu a eleição por conta de toda aquela situação que aconteceu, das fraudes. Vamos planejar o cenário 2 aqui. Então é mais ou menos isso.